Luiz, obrigado pela entrevista. Luiz, apesar da derrota, o Cuiabá competiu, criou muito mais chances do que o Grêmio. Faltou aquele detalhe realmente, né? Levou um gol. O detalhe também, nas chances que tivemos, acabou não sendo efetivo. Seu comentário então da partida, né? Que o Cuiabá igualou realmente o jogo e ficou no quase. Boa noite. Boa noite. Realmente um jogo em que tivemos o dobro de finalizações do que o Grêmio aqui dentro da arena, 14-7. Tenho certeza que isso deve ser muito raro aí ao longo dos anos contra uma equipe treinada por um treinador do nível do Renato Gaúcho. Então eu tenho orgulho dos atletas pela performance que foi apresentada. Antes do jogo do Atlético Paranaense, nós não havíamos ficado atrás do placar praticamente em nenhum momento na temporada. Nós iniciamos o jogo muito bem também lá em Curitiba e capitulamos depois do segundo gol. Conversou muito essa semana sobre a importância de mentalmente saber absorver esses momentos. Nós fizemos isso aqui na Arena do Grêmio, procuramos o gol do primeiro ao último minuto. O Grêmio, que respeitou a nossa equipe, veio com a equipe titular e achou o gol no lance de qualidade individual do Cristaldo ali, uma falta de sorte nossa, mas o Cuiabá teve 3 ou 4 chances claras antes do gol do Grêmio, e esses jogos de brasileiro eles são muito definidos pela equipe que faz o gol primeiro, né? Então fica de lição para a gente continuar para frente, mas o nosso objetivo é sempre ir melhorando passo a passo. Houve uma evolução clara em todos os sentidos em relação à rodada anterior. Você vê aí diversas outras equipes que também iniciaram com pontuação baixa, que mostra que o campeonato é muito competitivo. Eu estou aqui desde 2021, tenho orgulho de estar aqui na Série A com o clube desde 2021, e a gente sabe que esse início de campeonato ele nunca é fácil para o Cuiabá até fazer essa transição do campeonato mato-grossense, mas hoje é uma performance que mostra para o torcedor que a gente tem condições de fazer um bom ano novamente. Professor, boa noite, Nicolas Porta da Rádio Grenal. Por que o Cuiabá decaiu tanto de rendimento do primeiro para o segundo tempo? A gente citou aqui que o primeiro tempo foi todo do Cuiabá, teve uma baita defesa do Marquezinho, uma finalização do Jonathan Cafu, mas no segundo tempo o Cuiabá foi diferente. Foi mais por mérito do Grêmio ou porque o Cuiabá não aguentou o ritmo? É realmente um detalhe que a gente precisa melhorar, e que não é particular do Cuiabá, mas sim de praticamente todas as equipes do futebol brasileiro, é manter o mesmo nível de performance ao longo dos 90 minutos. Obviamente, tem o mérito do Grêmio na segunda etapa, que baixa suas linhas, e a nossa estratégia no primeiro tempo era desmobilizar o lateral da linha do Grêmio para explorar a profundidade. As chances são criadas a partir daí, e aí obviamente com o placar em mão o Grêmio baixa um pouquinho as linhas, e aí essa principal rota de gol que a gente tinha, ela já não está mais disponível, passa a ser um jogo de circulação, de preenchimento de área. Ainda assim nós tivemos algumas outras chances ali, talvez não tão claras, mas tivemos outras chances, como eu disse, o dobro do nível de finalizações, e aí o Grêmio tem jogadores de talento também para manter a bola, para sair um pouquinho da pressão. Mas acho que o meu segundo tempo também foi boa, a partida inteira foi boa, em termos de performance do Cuiabá. Obviamente o primeiro tempo realmente foi muito destacado, nós sentimos também a lesão do Alan, que é um jogador muito importante para nós, um jogo de muito combate, né? O jogador do Grêmio também saiu ali com uma lesão, a gente espera que todos estejam bem. Mas também fica aí o destaque do Gabriel, né? Um menino que foi contratado dentro dessa política de captação do clube, e hoje teve a sua oportunidade, estreou muito bem, e a gente espera que ele consiga continuar nesse nível de atuação aí nas próximas rodadas. Luiz, de que maneira esse desgaste com logística de viagens tem influenciado no desempenho da equipe? Te pergunto porque no meio da semana, né, teve um jogo fora de casa contra o Vila Nova, um jogo importante, semifinal de Copa Verde, depois vem aqui contra o Grêmio, também um jogo difícil fora pelo Brasileiro, e agora na terça-feira tem Sul-Americana, né, um jogo no Peru. Toda essa logística tem influenciado também no desempenho da equipe? Não tenha dúvida que é um fator dentre vários fatores. Na verdade, nós estamos fazendo
o quinto de 6 jogos fora de casa em sequência. Eu trabalho em Série A desde 2012, eu acho que isso deve ser inédito no futebol brasileiro. Foi o primeiro jogo da final do estadual, 2 jogos de Sul-Americana, 2 jogos de Brasileiro, um jogo de Copa Verde, né? A gente tinha rodada de meio de semana contra o Vitória em casa, ela teve que ser remarcada em função da semifinal da Copa Verde. E 17 mil quilômetros rodados vão ser amanhã de manhã, a gente já vai para o Peru. O clube oferece toda a estrutura em termos de logística, nós temos um departamento de coordenação científica que realmente oferece todo o suporte para os atletas, mas isso interfere em alguns fatores. Por exemplo, o jogo na Venezuela foi quinta, 2 dias Atlético Paranaense, 2 dias Vila Nova, 2 dias Grêmio novamente sábado. Em nenhum desses intervalos a gente teve no mínimo 3 dias. Isso interfere em questões como, por exemplo, a profundidade de análise que a gente pode fazer do adversário, e aqui eu deixo uma menção especial aos meus 2 auxiliares, o Sandro e o Ricardo, que fazem um trabalho sensacional nesse sentido, mas você precisa fazer as coisas muitas vezes sem ter a oportunidade de se aprofundar maior dentro de campo, né? Ontem nós treinamos no CT do Internacional pela manhã, mas o treino precisa ser com a carga controlada, porque senão o atleta chega cansado. Não tenha dúvida, existem estudos que mostram isso, que muitas vezes o atleta consegue manter a mesma quilometragem, mas a tomada de decisão dele, a nível de execução, às vezes fica afetado, e acho que isso ficou claro no primeiro tempo hoje, onde a gente teve chances para vencer o jogo, pelo menos para abrir o placar, e às vezes isso é um fator que interfere. É algo que não nos cabe definir isso, né? É algo definido por diversas situações, pelas federações, pelo quadro televisivo, mas realmente é um fator que nos afeta. Tirando toda essa questão de desgaste também, de logística, o que você espera para esse decorrer da competição, e também qual tem sido a conversa, porque a direção também não nega que procura um novo treinador. Você é auxiliar interino hoje, mas que também é um auxiliar que fica no clube, né, que tem trabalhado nos últimos anos com diversos treinadores que têm passado pelo Cuiabá. O que a direção também tem te passado desse planejamento, né, de temporada, porque a qualquer momento pode vir um novo profissional com quem você também vai trabalhar nisso? Claro, já é a 6ª vez que eu assumo a equipe interinamente, e o meu objetivo é sempre buscar entregar a equipe em uma situação melhor da qual eu recebo. Graças a Deus, nesse primeiro semestre a gente fez o melhor primeiro trimestre da história do clube, estando classificado em todas as competições, né? E a diretoria tem confiado no trabalho, por isso a gente já está aqui praticamente há 3 meses. A diretoria sabe que a gente consegue conduzir, fazer a gestão do grupo, até ela ter a tranquilidade de achar o nome certo. O que o clube tem indicado é que o clube não quer errar na escolha, o clube é um clube criterioso nas suas escolhas ao longo dos anos. No momento que o clube estiver preparado, ele vai fazer essa escolha. E, enquanto isso, o meu trabalho é estar aqui com os atletas e a gente ir desenvolvendo a equipe em todas as suas valências, e principalmente começar a pontuar e ficar vivo nas competições, porque eu tenho certeza que eu quero entregar a equipe para o treinador, confiando nas minhas capacidades, mas o clube sempre foi claro comigo em relação a isso, então eu acho que a clareza da comunicação ela sempre é muito importante. Cuiabá é um clube que me deu projeção de carreira, hoje já são praticamente 35 jogos oficiais, e então eu sou muito grato ao Cuiabá. Eu estou aqui sempre para ajudar, mas sabedor da minha capacidade também. Professor, eu queria que você comentasse sobre o Bruno Alves. A gente teve ele aqui em Porto Alegre por algumas temporadas, foi contratado para ser reserva do Jeromel do Cano, mas por lesões de jogadores acabou sendo titular durante quase toda a passagem que ele teve por aqui. Agora no Cuiabá ele está ainda brigando por posição, né? Mas como é que você vê a utilização desse jogador? O Bruno é um jogador que eu tenho extremo prazer de trabalhar com ele, primeiro pelo seu profissionalismo. Realmente é um exemplo e tem nos ajudado muito, tanto dentro quanto fora de campo. É um atleta que, mesmo quando não joga, como você observou, é um atleta que sempre influencia no grupo de maneira positiva. Foi uma felicidade para nós quando o Cuiabá teve a oportunidade de contratá-lo, que, como você disse, fez mais de 50 jogos pelo Grêmio ano passado. Hoje nos passou alguns detalhes aqui da dificuldade de jogar na arena, né?
da dificuldade pela questão do seu treinador, pela questão do seu elenco, né? Qualidade individual, alguns detalhes de jogadores que acabam fazendo a diferença, e não tenha dúvida que é uma peça fundamental no elenco para o Cuiabá para a sequência da temporada. Obrigado, Luiz. Obrigado. Valeu, senhores. Obrigado.